Olá! O Brasil e o mundo vivem em função da pandemia do coronavírus. Nada semelhante foi registrado na história recente da humanidade. A mistura do desconhecido, o medo da doença, a expectativa pela criação da vacina e a cura, por que não, aumentou e muito o consumo de informação de qualidade e confiável. Paralelo a isso, o Grupo Bandeirantes de Comunicação passou por uma reestruturação interna, vem driblando a crise econômica com uma administração arrojada e adaptou a linguagem jornalística a novos hábitos populares. O resultado, você aí de casa, amigo telespectador, já percebeu. Uma programação renovada, com jornalismo de credibilidade e muito investimento no esporte e no entretenimento. Para falar sobre essa nova Band, que chega todos os dias aí na sua casa, o Band Entrevista de hoje recebe o diretor de produção e operações do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Rodrigo Salomão. Ele que é mineiro de Itajubá, fez carreira no jornalismo no interior de São Paulo e hoje está à frente do processo de produção do Grupo Bandeirantes. Obrigado, Rodrigo, pela presença aqui no nosso Band Entrevista. Olá, Bagnete, obrigado pela recepção. Uma satisfação enorme estar com vocês aqui na Band Triângulo, essa emissora tão importante do nosso Grupo Bandeirantes de Comunicação, numa região que eu amo muito, no meu estado, o estado de Minas Gerais, e de onde nós já pudemos aqui resgatar histórias incríveis e que ilustraram, né, a programação da Band por esse Brasil afora. Com certeza uma satisfação enorme estar com vocês. Participa dessa entrevista, desse bate-papo entre amigos aqui, o jornalista e apresentador do Bora Minas, Victor Albergaria. Victor, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Ricardo, Salomão, muito bom estar com você e com vocês aí de casa também. Vamos aprender um pouco, né, com o nosso mestre aqui. Aula nunca é demais, Salomão. né? Eu aprendo com vocês, meu Deus do céu. Salomão, diante das dificuldades encontradas aí em decorrência do atual momento, né, a gente pode falar hoje que a Band, o Grupo Bandeirantes, se reinventou e hoje talvez viva o melhor momento nesses 80 anos de história do Grupo Bandeirantes? Olha, eu tenho 20 anos de Band, Bagnete. É uma história interessante porque quando eu entrei na Band eu era muito novo ainda, eu entrei estagiário na emissora. E eu tive a oportunidade de passar por várias fases da emissora e também na minha carreira pessoal passar por várias experiências dentro da emissora. Sim, estamos no melhor momento do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Quando a gente fala do Grupo Bandeirantes, a gente fala da televisão, a gente fala do rádio, a gente fala dos canais fechados do grupo, Band Esportes. Acabamos de lançar um canal dedicado exclusivamente ao assunto gastronomia, que é o Sabor e Arte, e também no digital, onde a Band tem conquistado avanços importantes, unindo as suas experiências de produção de conteúdo e chegando a esse mundo, que é o mundo novo do digital, com conteúdo de qualidade e de credibilidade. É evidente que a pandemia mexeu com todos, né? Sim. A pandemia foi um estímulo para aqueles que tiveram ousadia, tiveram coragem de enfrentar esse mundo novo, né? Todo mundo se perguntava qual será o jeito novo de se fazer as coisas, né? Mais do que o jeito novo de fazer as coisas, foi preciso ter muita coragem de enfrentar os desafios impostos pela pandemia. Então, um processo que já era enraizado pela liderança da nossa presidência, do nosso presidente João Carlos Saad, com o nosso vice-presidente André Agüera, com a chegada de novos profissionais que compõem a diretoria da Band, se consolidou neste período em que todo mundo, de uma certa maneira, parou, travou, né? E a Band não parou. Então a gente até usa lá a hashtag a Band não para. E não para mesmo. Quando a pandemia tomou conta do Brasil, do mundo no ano passado, nós estávamos às vésperas do início da gravação do MasterChef, por exemplo, que é o nosso reality show de gastronomia das terças-feiras, um game absolutamente relevante hoje no meio da produção brasileira, com uma participação de audiência enorme, com uma credibilidade enorme no mercado, e foi lançado um desafio. E aí, vamos reprisar o MasterChef? E aí, o que nós vamos transformar desse momento? E a Band teve muita coragem sobre as lideranças que eu já citei, e enfrentou o momento com todo o respeito que o momento exige, com a pandemia, enfim. A Bandeirantes decidiu dar esse passo à frente e manteve as suas produções no ar. Acho que o MasterChef foi um grande marco, além, é claro, de toda a cobertura liderada pela equipe do Rodolfo Schneider, no jornalismo,
que não parou um só minuto, contando com o apoio de vocês aqui no Triângulo, mas com ações muito significativas no norte do país, quando víamos, né, a pandemia do coronavírus numa situação lamentável na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, mostrando ao Brasil, né, ao brasileiro, aquilo que estava acontecendo. A Band não parou, a Band não para e a Band não vai parar. Eu acho que esse é o grande legado desse momento que nós estamos vivendo. A gente vai destrinchar bem esse assunto aqui, né, Victor? Agora, eu acredito que é importante a gente começar falando do jornalismo regional, onde a Band Triângulo está inserida, né? A gente está inserido, né, Victor? Com certeza. A gente viu, inclusive, o Salomão citou bem a questão de Manaus. O pessoal lá em Manaus fez uma cobertura fantástica naquela questão da falta de oxigênio, até a questão da ocupação de leitos de UTI. E em todo o país, talvez seja a emissora mais integrada com todas as praças, e todas as praças estão o tempo todo no ar e a gente vê isso na programação. E a gente também é um exemplo disso. Nós estamos ampliando nossa programação agora, cada vez chegando a mais pessoas, e o mercado publicitário tem respondido muito bem a isso. Além da integração do próprio nicho da Band em São Paulo, o fortalecimento do jornalismo regional também é fundamental para que esse momento esteja se apresentando, né? Acho que o conteúdo regional, e eu tenho orgulho, satisfação de ter feito isso durante muito tempo da minha vida, é o que faz a diferença na vida de cada um dos nossos telespectadores. Cada uma das pessoas que está nos assistindo agora quer saber aquilo que está acontecendo na porta da casa dela, né? Quer saber aquilo que aconteceu com o vizinho, aconteceu com o parente, no universo, no ambiente onde ela está inserida. Eu brinco com os meus pares lá no Grupo Bandeirantes que as nossas diretorias, na verdade, não deveriam ter nome, diretoria disso, daquilo. Deveria ser diretoria de integração. Hoje, mais do que nunca, somos atores de um time que joga completamente junto, né? De forma unida, de forma conjunta, para que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível, sem impor barreiras, né? Então, quando o nosso telespectador aqui da Band Triângulo acompanha o Bagnete ao vivo com o José Luiz da Atena, lá no nosso Brasil Urgente, acompanha o Vitor numa participação que eventualmente ele faça na rede nacional, isso não é o extraordinário, isso é o dia a dia do Grupo Bandeirantes, porque a Band tem um compromisso de estar cada vez mais próxima das pessoas. Falamos do jornalismo muito bem liderado pelo Rodolfo Schneider, pelo Fernando Mitre, mas no entretenimento, né, que é uma das pastas que eu represento, a gente tem feito trabalhos incríveis. Tivemos outro dia a participação aqui da Band Triângulo na Cátia Fonseca, no Melhor da Tarde. O Bagnete estava conosco na Cátia Fonseca, no nosso Melhor da Tarde, produzindo outros olhares sobre as regiões do Brasil. O jornalismo, e eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo, porque fui apresentador de Brasil Urgente, fui apresentador de Band Cidade, fui repórter do Jornal da Band, fui repórter do Brasil Urgente, fui apresentador de rádio, enfim. O jornalismo, às vezes, se calça na agenda do dia a dia, né? No conceito de que a gente tem que mostrar aquilo que está acontecendo no dia a dia, que é o que nós chamamos no nosso jargão de factual. Mas existem tantas outras histórias para serem contadas, né? Existe tanta coisa boa acontecendo também, a gente não precisa se ater somente à desgraça, somente ao lado ruim da coisa, que faz parte do dia a dia, né? O jornalismo não está aqui para ficar contando coisa do bem. Nós estamos aqui para mostrar aquilo que efetivamente, né, acontece no dia a dia. Nós não podemos transformar os fatos e iludir as pessoas de que nada está acontecendo. Mas nós também podemos contar fatos positivos, também podemos contar boas histórias. E eu acho que a Band abre espaço cada vez mais para essas histórias. O trabalho que vocês têm feito aqui na Band Triângulo, que eu acompanho muito de perto, é um trabalho exemplar. Por quê? Porque a gente ocupa a nossa grade de programação com assuntos de relevância, assuntos que efetivamente mexem com a vida dos nossos telespectadores, dos moradores dessa região riquíssima e importante do estado de Minas Gerais. Então, avançar com essa programação, estar cada vez mais presente na vida das pessoas, unificando a televisão, o rádio. Nós estamos na Nativa FM, uma rádio importante aqui na nossa região, e o sinal dessa rádio unido à televisão, levando informação de qualidade, daqui a pouco com eventos, porque daqui a pouco nós vamos retomar a vida num novo normal, que seja adaptado a essa situação,
certamente, mas nós vamos retomar com eventos, vamos retomar com ações importantes, com muita prestação de serviço e, por que não, com entretenimento. As pessoas têm o direito de se divertir, de ter acesso à cultura e as plataformas da Band estão preparadas, crescendo e se adaptando para esse momento. A gente começou o nosso bate-papo falando dessa linguagem moderna, né, que a Band tem adotado, e isso dentro do jornalismo regional a gente percebe justamente isso. Temos o Vitor aí à frente do Bora Minas, de 7 às 8 da manhã, que está próximo da comunidade. A gente fala que é o jornalismo útil, né, o Minas Urgente, que eu apresento também, sempre próximo da comunidade, agora o Brasil Urgente com o Kelso Venâncio, mostrando aí a segurança pública, e o Leonardo Patrus fazendo o Band Cidade, fazendo um resumão dos principais fatos e antecipando até a notícia do outro dia. Essa linguagem também, ela tem sido muito bem aceita pelo telespectador, né? Ele se identifica, ele se sente representado. É uma filosofia da Band. Eu sou de uma época, você também, Bagnete, apesar do Bagnete ser muito mais velho do que eu, mentira. O Vitor já é talvez da mesma geração nossa, mas a gente, para sair à rua, para captar uma reportagem para a televisão, a gente ia com um iluminador, um motorista, um cinegrafista, um operador de áudio e o repórter. Às vezes um produtor ia junto, eram 6 pessoas. Exatamente. Hoje, o grande repórter, o grande incentivador da notícia, a pessoa que faz chegar a informação primeiro é você que está do outro lado. Você tem um telefone celular, usa o seu telefone celular com uma qualidade absurda, contribui com a sua comunidade dividindo o conteúdo com a gente. Então, a figura do telespectador, repórter, é uma figura que nós respeitamos muito, porque não há maneira mais fiel de trazer informação do que o olhar de quem está vivendo aquele momento. Então, quando você vê na televisão, seja no Bora, seja no Minas, seja no Band Cidade ou no Brasil Urgente, aquele vídeo feito num flagrante da cidade, feito num flagrante de uma ação policial ou de uma curiosidade que aconteceu e que chega até nós, é de um prazer enorme noticiar e tenha certeza, aquilo é muito digno de estar ao ar porque foi produzido por quem viveu aquele momento. Não que as nossas equipes não estejam lá para trazer um jornalismo de credibilidade. O que eu estou dizendo é que a gente aumentou a capilaridade, né? A gente aumentou a forma da informação chegar para a gente, por isso um jornalismo cada vez completo. E na Band não tem frescura. O que a gente tem aqui é um compromisso com a seriedade, um compromisso com a credibilidade, exercitando os fundamentos da boa informação, do bom conteúdo, como a checagem, mais uma checagem, a terceira checagem, a quarta, a quinta checagem. Nós vamos a fundo para buscar informação, vamos a fundo para buscar dar credibilidade à informação e, acima de tudo, levar a verdade. No momento em que vivemos fake news, no momento em que a gente é bombardeado o tempo todo por notícias que nos induzem ao erro, nada mais importante do que o olhar do jornalismo, nada mais importante do que o filtro do jornalismo para que a gente leve informação de qualidade, leve veracidade para dentro da casa das pessoas. Tá certo. Salomão, vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo. Na sequência, a gente volta, tem muita coisa para falar. Hoje, Band Entrevista, recebendo o diretor de produção e operações do Grupo Bandeirantes, Rodrigo Salomão. Na volta, vamos falar de entretenimento e esporte. Band Entrevista. Oferecimento. Urca Renault. Conheça o novo Captur Turbo 1.3 com 170 cavalos. Lidiana Mello Estética e Bem-Estar. 2 unidades em Uberaba para melhor atender. Com protocolos corporais e faciais, depilação a laser e muito mais, Lid. Isso mesmo. Agende uma avaliação que nós vamos indicar o melhor tratamento para você. Lidiana Mello Estética e Bem-Estar. Vem pra cá. Banca do Dinei, são 2 lojas em Uberaba, com castanhas, frios, queijos nacionais importados, vinhos, cachaças, gins, especiarias, tem cestas para datas comemorativas, tem tábua de frios, tem mais, Thiago. Tem sim, a queridinha do momento, a completíssima Grazing Table. Banca do Dinei, são 2 lojas em Uberaba. Vem pra cá. Hora de falar da Contemporânea Decorações. Tem cortinas, persianas, papéis de parede, todos automatizados e ainda uma linha exclusiva de revestimento 3D. Gente, tem promoção, tapetes selecionados à pronta entrega com 30% de desconto, Silvia. Isso mesmo, traga os seus projetos e suas ideias que temos o melhor para te oferecer. Contemporânea Decorações, vem pra cá. Você que ainda não comprou o Triângulo da Sorte,
Esporte, corre, ainda dá tempo. Pega o celular e baixa o aplicativo. Só no quarto prêmio são 300 mil reais. Ajude a Vai Brasil a combater a Covid-19. Então corre, ainda dá tempo. Só no quarto prêmio, 300 mil reais. Na Play FM a gente vai se encontrar com muita música, muita informação. E você não vai ficar de fora dessa programação incrível. E a gente vai curtir tudo isso muito junto. Play FM, porque o mundo é Play. Urca Renault, uma nova história Renault começa aqui. Renault Kwid com parcelas de 599 e 3 revisões inclusas. Sandero de 69.740 por 65.200. Isso mesmo, 65.200 com supervalorização do seu usado. É pronta entrega. Mas venha conhecer o novo Captur Turbo de 170 cavalos e fazer um test drive. Você vai se surpreender. Vem pra Renault, vem pra Urca, em Uberlândia e Uberaba. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o diretor de produção e operações do Grupo Bandeirantes, Rodrigo Salomão. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela sua participação. A gente falar desse novo momento da Bandeirantes, né? E gostaria, inclusive, que Vitor Albergari fizesse as honras da casa para a gente falar de esporte. Ele que é o nosso representante aqui do Donos da Bola. Momento incrível, uma programação incrível do esporte na Band, né, Vitor? Quando eu era molequinho, eu acompanhava a Band e ouvia Luciano do Vale falando Bandeirantes, o canal do esporte. E agora a Band é de novo o canal do esporte. E Salomão, acho que a Band realmente, não é nenhum tipo de proselitismo, realmente. O investimento em campeonatos internacionais, em várias competições de automobilismo, e isso, claro, citando a cereja do bolo, que é a Fórmula 1, mas Fórmula 2, Fórmula 3, Stock, Copa Truck, os programas de esporte que têm ganhado cada vez mais espaço durante a semana, o próprio Donos da Bola que nós temos aqui, temos o Neto, temos em Belo Horizonte, por exemplo, o Show do Esporte, o Terceiro Tempo, o Jogo Aberto, claro, diário. Não é mentira a gente falar que se tornou. E como que foi essa retomada da Band, esse viés de volta para o esporte? Porque nós em casa, como telespectadores, não só como gente que trabalha no grupo, mas nós em casa ficamos admirados com o que a Band se tornou de novo. Isso tem uma liderança muito forte do nosso vice-presidente André Agüera, do diretor de esportes, que é o Deni Gavazzi, junto com o Rodolfo Schneider, que é o nosso diretor de jornalismo, com todo o apoio, claro, dos outros departamentos. Você estava falando que o Luciano do Vale tinha um slogan Bandeirantes, o canal do esporte. Isso era tão incutido e tão incutido está ainda na cabeça das pessoas. Eu nunca fui um grande jogador de futebol, mas sempre participei lá do clássico Huracan Smart Futebol Clube em Itajubá, de onde eu sou. E o cara chutava por gol, era Bandeirantes, o canal do esporte. Dentro do campo. E eu acho que a Band já vem tentando se fortalecer nas transmissões esportivas já há algum tempo, com experiências da Copa do Mundo, das Olimpíadas, acompanhamos a Copa do Mundo do Brasil, as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E esse ano que passou, o ano de 2020, foi um ano muito importante, em que retomamos campeonatos importantes, trouxemos para a tela da Band o campeonato alemão, a Bundesliga, trouxemos para a tela da Band o campeonato russo, né? A Série C, que hoje está presente no interior do estado de São Paulo e também no Nordeste brasileiro, com uma repercussão enorme, e nós vamos voltar a falar de regionalismo, buscando cada vez mais atividades que possam estar próximas dos nossos telespectadores. A Série A do Campeonato Feminino, a Band, desde Luciano do Vale, valoriza o futebol feminino que cresceu demais, haja visto que vivemos agora nessas Olimpíadas, a frustração de uma seleção feminina eliminada, mas também uma dedicação daqueles que nos acompanham lá no Band Esportes, acompanhando de perto, vivendo cada minuto do futebol feminino e esse crescimento com os clubes investindo, com marcas apoiando e com uma divulgação que a Band tem feito com muita responsabilidade. Além disso, outros campeonatos, como as revelações do Sub-20, o Sub-20 né, do Campeonato Brasileiro está conosco na Band. Mas quem são os jogadores do Sub-20? São os grandes craques que estão indo primeiro para a Europa para depois voltar a jogar no Brasil, né? São aqueles que brilham, né, na base, que levam o nome do Brasil, que nós vamos descobrir numa convocação de seleção brasileira 4, 5, 6 anos depois, e o brasileiro às vezes não tem a oportunidade de assistir esse futebol. A Band está dando a oportunidade do nosso telespectador de acompanhar. Agora, isso consolida, Vitor, uma tradição da Bandeirantes. O jogo aberto da Band, né, há mais de uma década no ar com a Renata Fã,
é o grande ponto de encontro da família brasileira, do líder da casa brasileira, para discutir, para acompanhar a repercussão do futebol. O Donos da Bola, seja ele regional ou seja ele ancorado lá em São Paulo pelo Neto, o craque Neto, que é um grande amigo, é uma plataforma de debate, né? O Fernando Fernandes, com tanta história na cobertura de eventos esportivos, está conosco no Esporte Total, no fim da noite, início da madrugada. Agora no rádio também, e também no rádio. Então, a Bandeirantes sempre foi a casa do esporte. E agora nós estamos trazendo de volta a oportunidade de acompanhar com o Show do Esporte, com Glenda Kozlovski, com Elias Júnior, né, aquela agenda esportiva do fim de semana que ainda vem temperada com a cereja do bolo, que é a Cris Dias no BEC, o Band Esporte Clube, sempre aos sábados. Há de se destacar a chegada de um automobilismo muito forte, no ano passado já Stock Car, a vinda de pessoas incríveis para compor o nosso elenco, como o Sérgio Maurício, a lenda do automobilismo brasileiro, Reginaldo Leme. Né? Isso é incrível, né? Mudou o jeito de assistir Fórmula 1. Max Wilson e o Felipe Jafone, e eu confesso a vocês que eu poucas vezes vi pessoas com uma capacidade tão grande de fazer uma tradução simultânea como eles fazem hoje na Fórmula 1. Assim, né? Que não é possível se ouvir com inglês, tanta clareza, com tanta riqueza de informações e a tradução daqueles termos técnicos. Então, o Show do Esporte embalando uma competição que é a maior competição de automobilismo do Brasil, que é Stock Car, com a Fórmula 1. Isso tudo tem, acho que, feito com que a Band se consolide cada vez mais no esporte. Salomão, aí a gente te pergunta, e a gente é questionado muito com relação ao Campeonato Brasileiro. Há algum tempo a Bandeirantes não transmite mais, mas agora também tivemos mudança, né, nos direitos sobre a transmissão do Campeonato Brasileiro. Como é que fica isso? Como é que a Bandeirantes tem administrado? Existe uma expectativa? Bandeirantes nunca deixou de acompanhar o Campeonato Brasileiro, né? A nossa cobertura de Campeonato Brasileiro é uma cobertura diária, com muita informação, muito próxima dos clubes. Em relação à negociação dos direitos, isso não faz muito jus à minha atividade dentro da Bandeirantes, mas eu posso dizer para vocês que aqueles direitos em que houver viabilidade de transmissão, em que houver a garantia de que o telespectador será brindado com o melhor conteúdo, a Bandeirantes certamente estará lá para negociar, para trazer da melhor maneira possível. Novidades por aí, né, Vitor? É o que esperamos, né? Você citou toda essa equipe de automobilismo, é importantíssimo a gente destacar que a Band tem uma equipe destacada na Europa para isso, liderada pela Mariana, pelo Jaime Brito. Agora a gente não pode deixar de falar de entretenimento, porque você citou muito bem o MasterChef. Nós também estamos vivendo um momento mágico dentro da Band, com vários investimentos. A gente tem visto o crescimento e o investimento nessa área e no ano que vem também teremos uma cereja do bolo, mas isso a gente vai passar. Importante também a gente falar sobre isso, mas que a Band também não deixou de ser o canal do entretenimento, né? Agora, nesse momento, sem auditório, não tem como, né? Mas vai voltar com muita força no ano que vem. Muita força. Acho que o MasterChef está aí mostrando a cada edição o quão importante e relevante ele é para o mercado e para o telespectador. É um programa que não repercute só na televisão, ele repercute também nas mídias sociais, liderando toda a terça-feira o debate em torno da gastronomia. Muito bem conduzido por esse time que já há muito tempo tem feito. Esse ano com uma novidade, né? A chegada da Helena Rizzo, uma chefe incrível, a maior chefe brasileira, de uma personalidade incrível, enfim, que se adaptou muito bem a essa situação, com duas figuras consolidadas, o Henrique Fogaça, o Henrique Jacan. O Jacan com todo o seu jeito peculiar de ser, o Fogaça com aquela figura, mas um coração enorme. Aliás, antes de vir para cá, hoje bati um papo grande com o Fogaça, que já esteve aqui em Uberlândia. Eu gosto muito de Uberlândia, eu gosto muito da nossa região. O Jacan também já esteve aqui. Acho que o MasterChef é essa grande cereja do bolo. E vem novidade por aí, é evidente que vem novidade por aí. Nós temos o Edu Guedes, que estreou conosco na grade no segundo semestre do ano passado, com o seu The Chef, todas as manhãs, às 9 da manhã, levando para a dona de casa aquilo que um dia já foi conceito da Band, né? Nós tínhamos a Ofélia na Band, quem não se lembra da Ofélia?
né? Levando a receita, levando aquele bate-papo gostoso, interagindo com as pessoas de casa. Temos a Kátia Fonseca com todo o seu conteúdo, trazendo uma dose de conteúdo bem-humorado, com uma capacidade de comunicação incrível, um envolvimento com as suas receitas também. A gente tem passado aí por grandes transformações na nossa grade de prime time, então uma parceria com a Discovery, Largados e Pelados, que é um sucesso de audiência. Estamos aqui neste momento produzindo o Linha de Combate, né? Que não é uma especial aqui de uma edição especial em Uberlândia com o nosso João Paulo Figueiredo, JP, que vai apresentar e vai gravar aqui em Uberlândia essa edição. O Linha de Combate é esse programa das quintas à noite que mostra os bastidores das instituições de combate à criminalidade. Não é aquela chatice do factual, é mostrando para você o trabalho de um policial. Às vezes você conhece um policial na rua ou se encontra com um policial na rua, não tem ideia do que está envolvendo aquele trabalho, né? Os bastidores. E o jornalismo diário às vezes também não tem tempo de mostrar aquilo. Então a gente dá uma pinçada, dá uma trabalhada um pouco mais profunda nesse trabalho, mostrando curiosidades, mostrando tudo aquilo que precisa ser mostrado. Tem novidade, a gente deve estrear logo em breve um game show. Temos Zeca Camargo conosco no nosso elenco, trabalhando diuturnamente no desenvolvimento de novos produtos na Band. Temos, é claro, e vocês vão me perguntar, e eu não tenho problema nenhum em antecipar. É a grande expectativa do brasileiro. Segurei. A chegada de Fausto Silva, a Band já confirmou, Fausto Silva estará conosco na grade da Band. Se vocês me perguntarem que dia da semana, se vocês me perguntarem como, não sei porque o produto está sendo construído nesse momento, então há uma construção sendo feita a 10, 15, 16, 50 mãos nesse momento, sob a liderança forte da nossa presidência, mas eu posso dizer para vocês que o Fausto está muito animado, que a equipe, principalmente da Band, está muito animada para receber o Fausto, abraçar o Fausto nesse momento. Certamente teremos um Fausto Silva renovado, uma Band renovada, com compromisso de levar para a casa da família brasileira conteúdo de muita qualidade, né, com essa tradição de um apresentador que é o maior apresentador da televisão brasileira e, sem dúvida nenhuma, está com um gás enorme para fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos dizer, Faustão voltando para casa, né? Foi voltando para casa. Perdidos na noite, né? Perdidos na noite. E eu sou um cara apaixonado por história de rádio e televisão. E outro dia eu estava mexendo lá nos arquivos da Band, vendo muita coisa do Perdidos na Noite. Que bacana, né? Que incrível era aquele momento. Era um outro momento de Brasil, era um outro momento político, um outro momento, inclusive de televisão. Mas incrível a espontaneidade, a forma como o Fausto faz as coisas e a credibilidade que o Fausto tem, que ele traz até hoje. Todo mundo na expectativa, estamos caminhando para o finalzinho do nosso Band Entrevista, mas a gente não poderia deixar de citar aqui, Salomão, justamente a campanha da Band contra a Fome, né? Que elevou o nome da Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes, como a emissora mais lembrada no Brasil quando o assunto é justamente ação social, está próximo da comunidade. Essa foi talvez a grande sacada do ano, né? Está na essência, está no DNA da Band. A Band é solidária, a Band foi a primeira emissora a trazer debates políticos para a televisão. A Band foi a emissora que juntou as mãos quando tivemos tragédias em Santa Catarina, tivemos tragédias na zona serrana do Rio de Janeiro. A Bandeirantes, ela está no dia a dia das pessoas. Ela é brasileira, ela ama o Brasil, está no DNA da família Saad, que é a grande responsável por tudo isso que está acontecendo. Está no DNA do nosso presidente, do nosso fundador, João Saad. Então, certamente, tudo aquilo que a gente faz para levar não só conteúdo de qualidade, mas para levar a integração do Brasil para dentro da casa das pessoas. Fomos aí, com a grata surpresa, colocados nesta posição de emissora de televisão mais lembrada pela solidariedade, pela importância na vida das pessoas, e vamos continuar trabalhando muito de mãos dadas com o Brasil no combate a tantas mazelas que a gente vive hoje. Salomão, nosso assunto não se esgota, mas o tempo está esgotado. Obrigado pela sua presença aqui, em nome do Grupo Bandeirantes e da Band Triângulo. Eu que agradeço, uma satisfação enorme estar com vocês, contem sempre comigo. Vitor Albergaria, obrigado mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Rodrigo, sucesso, bom trabalho. Obrigado a todos de casa. Obrigado. É isso aí, Band Entrevista de hoje, então, recebendo o diretor de produção e operações do Grupo Bandeirantes, Rodrigo Salomão, trazendo esse novo momento do Grupo Bandeirantes.
Band Entrevista fica por aqui. Até a próxima.